tristeza, tristeza. Gente, hoje nós tivemos um carrossel de emoções. Hoje se faz presente aquele meu programa que eu fiz dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro, eu vaticinei o que iria acontecer se Bolsonaro não colocasse na previsão de custos para o ano seguinte o auxílio emergencial. Bolsonaro, escutando o seu grande mentor, vai e faz aquela coisa linda, aquele negócio bonito, aquele negócio fantástico, e assustadoramente deixa em aberto esse flanco. E hoje toda a repercussão que acontece, eu tenho um editorial, eu tenho uma coisa curta para falar, uma abertura do programa. Como falo, eu não vim aqui para puxar para A, B ou C. Hoje, se vocês me perguntarem, hoje, para vocês cobrarem daqui a 2 anos, a 1 ano e 8 meses, eu falo para vocês que a eleição está decidida. A eleição está decidida. Lula é o novo presidente do Brasil. Eu estou falando logo hoje aqui. Assino. Cadê o papel? Assino. Vai ter o meu voto? Pode ter que sim, pode ser que não. Mas isso não importa. Isso tem nada a ver com análise. Eu quero dizer para vocês por que Lula está eleito. Primeiro, antes de fazer o meu editorial, antes de conversar com vocês, antes de pegar a Michele está aqui hoje para separar algumas perguntas, colocar para mim aqui, porque ontem estava dando um time-lapse muito grande aqui. Tá? Então é o seguinte, Lula será candidato que foi escolhido e aclamado pelos mesmos que não deixaram ele ser candidato em 2018. Me corrijam onde eu estiver errado, por favor. Eu posso ficar feliz com a saída do Bolsonaro, mas nunca vou ficar feliz de saber que estou sendo apenas massa de manobra e fazendo o que os outros desejam que eu faça. É uma eleição que interessa a gente, que me assusta. Por exemplo, para não ir muito longe, Boulos ajudou a derrubar o Brasil, ajudou a derrubar o governo do PT. Para mim, é apenas mais um vendido. Como diz o Caio Castro, é o Hélio Negão do Lula, atualmente. E eu tenho medo dessa gente. Mas eu não tenho medo só dessa gente. Eu tenho medo de outras coisas. O meu medo maior, apesar de ser um simpatizante do governo Lula, da figura do Lula, nunca escondi isso. Votei no Lula 2 vezes, infelizmente votei na Dilma 2 vezes. Era melhor ter rompido esse mal pela raiz. O remédio amargo se toma de uma vez só, e que talvez até o Lula mesmo voltasse. Tá? Mas o meu maior medo, o meu maior susto nisso tudo é que quem vai eleger o Lula é a Globo, é a mídia, é o judiciário. Quem vai eleger o Lula é quem prendeu o Lula. Se alguém me perguntar como eu vou dormir bem ao lado dessa gente, me avisem, por favor. Lula não vai ganhar a eleição graças ao PSOL, ao Boulos e a outros menos votados. Lula vai ganhar a eleição apesar dessa turma. Bolsonaro se elegeu com o pé nas costas, sem nenhum deles por perto. Eu quero deixar isso claro, porque eu tenho verdadeira ojeriza por essa gente. E hoje esse pessoal, na realidade, é o grande reduto do Bolsonaro. O grande reduto do Bolsonaro não está nas suas hostes, está no medo que essa gente coloca. Mas Lula vai ser eleito. Lula vai ser eleito porque a elite que botou o Lula para fora é a elite que foi lá pedir ajuda ao Lula. Lula já está eleito presidente da República. Bolsonaro tem uma ínfima e miserável chance de ganhar. Você pode usar todos os argumentos que você quiser usar, mas não existe ideologia com a barriga vazia. Não existe nada disso. Um dos últimos redutos do bolsonarismo que resistem, e como eu falei, é o maior partido do Brasil, não existe maior partido do Brasil do que a PL, a Polícia Militar do Brasil, Polícia Militar brasileira, a polícia em geral, mas a Polícia Militar do Brasil, as polícias do Brasil são o maior partido, eles estão estendidos em todo o território nacional.
Em qualquer pequeno distrito, de qualquer pequeno município, existe 1, 2 ou 3 policiais. E eles estão desde um batalhão grande até um DPO, até um simples posto policial com dois policiais a pé, um 38 e 5 balas. É isso que nós temos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nessa quarta-feira que policiais e outros agentes de segurança precisam compreender a situação fiscal do país e dar sua cota de sacrifício. Fica fácil falar em cota de sacrifício quando se retira magistrados, o legislativo e toda a ratalhada do corte. Fica fácil, Mourão, falar em sacrifício para o cidadão, para o brasileiro que trabalha na polícia militar, mora mal, vive mal e come mal num rincão do Brasil, para você que deve botar 50, 60 mil por mês no bolso, para o seu filho que ganha mais 40 ou 50 mil no Banco do Brasil, se já não foi aumentado por mérito. Fica fácil para o Bolsonaro, que acumula 3 ou 4 aposentadorias. Rubem, você está sendo mesquinho. Estou sendo mesquinho como eles foram sempre. Como eu falei, aqui não tem passa-pano para ninguém. Fica fácil falar, nesse momento, em sacrifício, quando o filho do Bolsonaro, mesmo respondendo a um eito de processos, no alce de mira do judiciário, comprar uma singela casa de 6 milhões de reais, muito acima das suas reais posses. As posses dele dão conta que ele poderia ter, estourando uma casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, quiçá, porque ele não tem renda para isso. Ele comprometeu, num empréstimo altamente suspeito, 80% de sua renda, que não é perene, ela depende das urnas, e só tem mais 6 anos. E ele pegou um empréstimo para 5 vezes isso aí. Todo mundo sabe que tem dinheiro para pagar à vista hoje e agora. A gente sabe muito bem disso. Ninguém aqui é criança, ninguém aqui é bobo. Só eles que acham que os outros são bobos. Nós não somos. Tá? E quando a desgraça é pouca, sempre vem mais um pouco. Tivemos também uma grande notícia hoje. Primeiro, que o desemprego chega a atingir 30% da população jovem do Brasil, entre o pessoal de 18 a 24 anos. A turma que tem esperança em alguma coisa. Quando você coloca isso na mão do Lula, o Lula brinca. Isso é verdade, não tenha dúvida. E para piorar mais a situação, o nosso governo brasileiro, subserviente ao capital anglo-sionista internacional na figura de Paulo Guedes, na abjeta figura de Paulo Guedes, e com o endosso de Bolsonaro, eles decidiram rifar a Huawei do leilão da 5G. Eu espero que os nossos produtores do agronegócio, todos eles bolsonaristas declarados, estejam com o estômago bom para fazer a ração e comê-la, quando a soja e os grãos que vão ter que enfiar no rabo, aguardarem que a retaliação vai vir pesada. Tá? Esse governo de calças arriadas irá colocar o Brasil numa situação de miséria total. Nem a turma que bebe água estragada, água contaminada, que parece que colocou uma parte da população brasileira em transe, vai conseguir segurar uma. É impossível um governo se manter por um período longo de tempo com tanta sabotagem. Não só o povo, como também o empresariado nacional. Hoje, o Brasil e, principalmente, o governo brasileiro são algo assim surreal. Eles atuam 24 horas por dia contra o seu funcionalismo, contra o seu povo e agora também contra os seus empresários. Sim, agora os empresários também são alvos. É um caso único de neoliberalismo corrosivo, entreguista, sem nenhum tipo de parâmetro no mundo. É um processo análogo. O que nós temos hoje no Brasil? É um processo análogo de um país que se rende incondicionalmente. O que é se render incondicionalmente? É levantar os braços e falar assim, eu não tenho condição nenhuma. Você não trocou nada, você não pediu um copo d'água, você não pediu uma sombrinha, você não pediu nada, nada, nada. É rendição incondicional. O que você quiser fazer comigo, pode fazer, porque eu não coloquei condição nenhuma. Essa é a pior das rendições. E o que se faz hoje no Brasil, com essa turma que ganhou a guerra, é exatamente isso. O Paulo Guedes ganhou uma guerra que ele não lutou. Ele ganhou o Brasil totalmente rendido, calado,
quieto, de forma incondicional. A Alemanha, o Japão e a Itália, que se renderam incondicionalmente, receberam um tratamento 100 vezes melhor pelas forças ocupantes do que ao que se dedica hoje o governo Bolsonaro, na figura de Paulo Guedes. Mas eu não votei em Paulo Guedes, eu votei em Bolsonaro. É um modo de dizer. Não, claro, nunca votei, não votaria no Bolsonaro. Não votei no Bolsonaro, mas ele é o presidente eleito. E se você participa de um processo democrático, acabou a eleição, ele é o seu presidente. Tá? É um governo altamente destrutivo, que corrói as divisas nacionais, provoca desemprego, nega auxílio emergencial ao seu povo, mantém uma rede especulativa que atua apenas no mercado de derivativos, de ganho de dinheiro com a Bovespa, sem uma regulamentação mais pesada, se dedica dioturnamente a vender o patrimônio público por moedas podres com valores aviltantes. Provoca arroxo salarial no setor público, no setor privado, deixando de fora apenas uma pequena casta que deve fazer mais ou menos 0,1% ou, no máximo, 0,5% desse funcionalismo, composto, na sua maioria, por magistrados e indicados em empresas estatais ou portadores de DAS de alto valor agregado. Inclusive, essas pessoas entram nessas estatais para promover o seu desmonte. É uma verdadeira Calcutá a céu aberto. O desmonte do Estado, a destruição de todo o projeto nacional é latente. A fome e a miséria graçam pelas ruas. Nossos sinais de trânsito estão apinhados de miseráveis vendendo de tudo, a mais variada sorte de quinquilharia, mostrando que boa parte da população está vivendo de migalhas. Isso é a verdade. O que ainda mantém algum poder de compra são os funcionários públicos, e esses estão sendo atacados de forma covarde, pois a política de terra arrasada parece ser a que vai prevalecer no cenário nacional durante esse verdadeiro projeto de transformar o Brasil na China de 1850, no século perdido, século da vergonha. Está faltando apenas que nações estrangeiras venham para cá recortar o nosso território e tirar pedaços para si. Mesmo isso parece ser uma questão de tempo, porque o que falta de idiotice na direita brasileira, a esquerda tem de sobra para emprestar. Já entregamos a água, já entregamos o Banco Central, as estatais, e o resto é só uma questão de tempo. Esperemos que a figura do Lula, pelo menos de uma forma ou de outra, mude esse cenário. Eu não tenho uma crença muito grande que as coisas vão mudar. Por quê? Exatamente por isso, o editorial fecha no fim, o último editorial, para a gente colocar 396 pessoas assistindo ao vivo agora. Muito obrigado. 275 likes. Quem não tem $1 milhão, dá um like, que o like é de graça e é mais fácil de fazer, não tenha dúvida. Tá? Então, essa é a visão que nós temos. Lula, hoje, eu não assisti, graças a Deus, eu tenho um poder de compilação grande. É um dom, é alguma coisa que eu não desenvolvi, acontece. Então, eu vi uns pedacinhos. E nos pedaços que eu vi, o Lula voltou a ser o Lula de sempre. O Lula é um animal político, não só um animal político. O Lula convence. O Lula é um vendedor do baú da felicidade. Ele mostra para você que você pode comprar aquele carnê e ele vai sair da sua casa e vai te vender um carnê. O Lula é um ótimo vendedor do próprio Lula. Não falo isso por demérito. Se você é lulista, pelo amor de Deus, não mate seus próprios neurônios. Está aí. O Lula é um ótimo vendedor de si mesmo, enquanto o Ciro Gomes é um péssimo vendedor de Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma vaca holandesa rebelde que dá 30, 40 litros de leite em cada tirada e depois dá um chute no balde e joga tudo pelo chão. Leite derramado não serve para nada. Faltaram ensinar isso ao Ciro Gomes. Parece que o Ciro Gomes pegou o joio e o trigo para servirem de seus assistentes. Pegou o trigo, jogou fora e ficou com o joio. Porque é impossível cometer tanto ato de autossabotagem como o Ciro promove. Mas o papo não é sobre Ciro, o papo é sobre Lula. Lula foi eloquente,
foi contundente, foi perfeito. Tirando o Boulos e uma patotinha que tem ali em cima, de traíras, de traidores, ali em cima daquele pau, que podem lhe custar caro no futuro, porque é gente capaz de vender a mãe e entregar. Gente que não agrega absolutamente nada, já falei, mostrei, e fala, vai ser como no seu primeiro governo. Eu falei, o Lula se elegeu apesar deles, não graças a eles. Mas depois de eleito fica muito difícil você não dizer para eles que foram eles os próceres da vitória. Eles têm esse costume, essa arrogância, essa prepotência, quando na realidade, individualmente, não tem voto nenhum. Tem apenas um nicho pequeno de eleitorado, como existe no Rio de Janeiro, onde o PSOL e esses mais radicais conseguem votos apenas na Zona Sul, em lugares onde a renda média passa de 20, 30 salários mínimos. É onde está o povo, onde está o eleitor, onde está o grosso do povo. Eles deixam esse flanco aberto. Então, é por isso que muitas vezes não se combate a eficiência com excelência, porque é muito bom deixar esse flanco aberto. É muito bom ver o PSOL, ver o Marcelo Freixo defendendo bandido. Isso irrita a população. O cidadão médio, o cidadão de bem, que não aguenta mais tanta violência, não aguenta andar na rua, para a direita, para o Bolsonaro, é excelente que a turma se abrace com esses bandidos para causar esse ódio na população, no cidadão comum, que se ele é de direita, é você que está falando, e não sabe que ele é de direita. Você não sabe absolutamente nada sobre isso. Né? Você é que simplesmente dá de cara com aquilo ali. E ele vai fazer uma coisa chamada sobrevivência. O Lula foi perfeito em todos os pontos, em todos os aspectos. Mais uma vez, estou aqui não puxando o saco do Lula, fazendo uma análise. Rubem, o que você está fazendo? Eu estou falando o que eu vi. Estou falando o que eu vi. O que eu vi foi um cara extremamente preparado, que voltou melhor do que entrou. Voltou mais equilibrado, voltou botando o dedo na ferida nos lugares certos, voltou colocando as pessoas no seu lugar, se mostrou vítima, sem se vitimizar, sem frescura, sem nada disso. Isso é muito importante, isso é muito interessante, e isso dá um handicap positivo. Isso é o lado Lula. Isso é o lado Lula. Você deu um microfone para ele, você deu um palco para ele, ele não vai falar que ele é isso, aquilo outro, apesar do Ciro Gomes, o Ciro Gomes hoje tomou uma trauletada feia do Lula, quando na situação do Deus, né? Que ele dizia que o Lula se autoproclamava Deus, e numa alusão talvez direta ao Ciro Gomes, ou talvez à sua heresia, porque é bom a gente respeitar um pouco a religião dos outros, principalmente político, tá? Ele cita o Deus ali de forma lacônica, que dá um sentido genial à frase dele. Coloca o Ciro de joelhos, coloca o Ciro de quatro, e o Ciro dali não sai mais naquela posição. Eles podem se abraçar no futuro e caminharem juntos? Acho que sim. Pelo Lula, sim. Pelo Ciro, não. Pelo projeto nacional, não. O problema é que Ciro não tem nada. Ciro não conquistou a esquerda, não conquistou a direita, não conquistou mentes nem corações. Eu votei no Ciro Gomes e esperava dele um desempenho fantástico. Esperava que ele pegasse para si a bandeira, ele era o grande nome solto, Lula estava preso, e eu esperava que ele pegasse para si. Não tem nada a ver com a história de Paris. Paris ele foi certo, ele foi para perto. Ele deveria ir para mais longe, porque o Haddad, além de ter assinado uma carta de intenções com a Lava Jato, ainda tinha um projeto de banco central autônomo. Então, pelo amor de Deus, nós teríamos o Banco Central Autônomo, como temos com o Bolsonaro, mas ainda teríamos a Lava Jato aí, porque ele assinou esse termo de compromisso e o Bolsonaro não assinou. Ponto para o Bolsonaro. Como eu falei aqui, tem ponto para todo mundo. Ponto a favor e ponto contra. Bolsonaro perde o trem da história, perdeu o trem da história. Bolsonaro. Eu avisei. Não quero saber quem foi que avisou, até porque os outros não têm tempo de avisar.
que os outros ficam todo dia repetindo a mesma, você leu. O único que faz análise que eu vejo de vez em quando, o único que faz análise, não vou botar o Felipe Quintas, não vou botar o Rogério, que estão sempre por aqui, né, porque são pré-destinos. Estou falando o seguinte, o único que faz análise no Brasil, um grande canal da grande imprensa, é o Reinaldo Azevedo. É o único lugar onde você pode chegar lá, pode até não concordar, mas você está ouvindo uma análise. O resto, não. O resto é um pote de ódio contra o Bolsonaro, porque aquilo ali vende, aquilo ali dá clique, aquilo ali dá like, aquilo ali dá umas pratinhas. E aqui você não vai encontrar isso. Aqui a gente vai falar o que acha, o que está acontecendo. Como eu falei, se Bolsonaro tivesse colocado no orçamento da União desse ano a ajuda, 300, 400 reais, tivesse feito um projeto, tivesse imprimido dinheiro, tivesse vendido debêntures, tivesse feito até alguma coisa que o próprio Ciro Gomes falou, mas alguma coisa. Não. Ele embarcou como um calhorda, isso vai ser o nosso editorial de fechamento. Ele embarcou como um calhorda no barco do Paulo Guedes, tá? E simplesmente quebrou a cara. No nosso editorial final, você vai descobrir como ele quebrou a cara, inclusive esse editorial final, daqui a pouco, se já não estiver, vai estar no Jornal Puro Sangue. Você pode acessar lá, www.purosangue.com, jornalpurosangue.com, e assim, ler essas e outras matérias. Mas a principal é essa. Se Bolsonaro hoje estivesse com a população ao seu lado, com as pessoas pobres, miseráveis, as pessoas talvez esquecessem que a gasolina está a 6,30, que o dólar bateu 6,47. O dólar bater 6,47 não significa nada. Se os nossos custos correntes não fossem indexados pelo dólar. Esse é o grande problema. O custo corrente brasileiro é indexado pelo dólar. Já os nossos ganhos, não. Bolsonaro conseguiu até que o discurso do Lula acalmasse o mercado e fizesse o dólar cair. Lula fez tudo isso sozinho? Não. Tem o dedo podre da Globo junto. É aí que a porca torce o rabo. Não é a porca lá do sul, que aquela coitada está lá fazendo live para 3 pessoas. A porca torce o rabo exatamente nesse momento. Onde está a Globo desse lado, nesse momento? A Globo criou um bailão, e eu vejo todos os petistas participando do bailão. É o baile do Alzheimer. O baile do Alzheimer, onde todos os participantes, ninguém lembra o que foi feito ontem. Ninguém. O baile do Alzheimer está tocando desde que o Fachin, numa atitude para proteger a Lava Jato e o Sérgio Moro, numa atitude extremada, sabendo que acho que a segunda turma iria para dentro do Sérgio Moro e para dentro da Lava Jato, ele se antecipa e anula as sentenças do Lula, sem, no entanto, anular nenhuma prova, nada, absolutamente nada. Apenas remete esse processo para o Fórum de Origem em Brasília, para ser sorteado de novo, para começar a nova Via Crucis. Só que no caminho tinha uma Globo no caminho. A Globo comprou o papo do Lula. Isso, no primeiro momento, é auspicioso. No segundo momento, é preocupante. No terceiro momento, é alarmante. O que a Globo está querendo? Eu posso aqui pensar, imaginar o que a Globo quer. Pode ser simplesmente a sua permanência, pode ser o retorno das suas verbas milionárias. O que Lula vai fazer com isso? Não sei. O Lula poderia fazer a mesma coisa que a Globo fez com ele, traí-lo. Mas o Lula não trai ninguém. O Lula não trai, mas um estadista trai. O estadista não tem compromisso com isso aí, não. Um estadista tem compromisso com o seu povo, com o seu projeto, com aquilo que ele delimita, delineia e foca em fazer. É esse o compromisso. Sempre falei
que o estadista é a última pessoa do mundo que eu quero tomar uma cerveja, beber um vinho, porque se ele achar que é interessante me jogar no fogo para ajudar o projeto dele, ele vai fazer isso no que eu concordo. Ele deve me jogar no fogo e fazer isso. Mas eu não vou ser tão tolo de ficar tão perto. O estadista não é alguém para você consumir. O estadista não é alguém para você sair, não é a pessoa ideal para ver um filme no final de noite. O estadista de verdade é um perigo. E tem que ser assim. O estadista tem que ser perigoso. E o Lula não é perigoso. Espero que tenha saído de lá perigoso. Espero que tenha tido uma aula com aqueles policiais federais que ficaram lá lhe fazendo companhia naquela gaiola dourada, que aquilo era uma gaiola dourada. Ele mesmo fala, a certa altura do campeonato, que nada era pior, nada é pior do que o Lula fala com sinceridade. O Lula fala de fome, passando fome, ter passado fome. Então, ele fala uma condição que a maioria das pessoas fala em tese, em teoria. Lula não. Lula bota o dedo na ferida e vai lá e fala. Ele, quando fala de fome, ele se emociona. Se emociona porque ele já passou fome. Isso aí não é factóide, isso é verdade. Ele já passou por isso. Então, a história dele é ímpar. A história dele é ímpar. Talvez seja isso que mantenha essa visão que eu tenho agradável do Lula, de que ele, mesmo fazendo o jogo dos poderosos, muitas vezes, ele sempre negocia um pouco para o povo, porque ele não consegue enxergar essa miséria, não consegue enxergar essa pobreza, não consegue conviver com isso. Ele não consegue passar nos sinais e ver ali centenas de pessoas. Essa posição, com certeza, essa visão eu tenho do Lula.